Fala turma, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje você vai aprender de uma vez por todas a criar um formulário passo a passo, simbolizando aí um formulário de cadastro de um site onde a gente vai ter vários inputs aqui, a gente vai aprender desde o extremo zero, desde todo o HTML, todo o CSS, a estilização, a responsividade também e claro, todo o JavaScript, como manipular os eventos, manipular também acesso a DOM, como que a gente vai pegar os elementos e fazer as validações do formulário, tudo passo a passo aqui. Então primeiro, né, vamos conhecer aqui o formulário, então simbolizando aqui um cadastro, né, de um site, de uma página aqui, digitar aqui sujeito mesmo, vou digitar aqui teste@teste.com, perfeito, vou digitar a senha aqui 123123 e vou digitar uma senha diferente aqui na confirmação. Se eu der enviar aqui, você vai ver que ele vai dar 2 erros já para mim, né? Então a senha aqui precisa ter no mínimo 8 caracteres, então vou colocar aqui 123, 123, 123, então tem mais. E vou dar aqui, ele vai falar, olha, agora as senhas não são iguais, então deixa eu colocar as senhas iguais, 1, 2, 3 e perfeito, ele vai enviar o formulário, que por enquanto a gente colocou um alerta só, se eu der um ok, maravilha, ele para todos os erros, né? Ou se eu vir aqui, outra coisa bem legal, se eu apagar aqui o e-mail, né, e eu clicar fora do campo de e-mail, ele vai falar que o campo é obrigatório, porque agora não tem mais e-mail lá dentro, então a gente tirou o e-mail, ele tá falando ali que é obrigatório. Então posso dar aqui um teste@teste.com novamente, e ele vai parar de dar o erro. E aqui no nome do usuário também, né? Se eu digitar o nome do usuário ou se eu apagar e ir para fora, ele vai falar também que o nome do usuário é obrigatório. Então a gente vai fazer várias validações aqui, tanto em tempo real, quando o usuário estiver digitando a gente vai fazer, tanto também quando você clicar, né? Se eu digitar alguma coisa aqui, por exemplo, clicar em enviar, ele vai fazer as validações também. Então ele vai fazer aqui da senha, por exemplo, se as senhas são iguais, se elas não são iguais e se também ela tem os caracteres que a gente passar. Então bora lá, bora começar a criar esse projeto aqui. Vou abrir o meu VS Code pra gente fazer junto aqui. Vamos lá. Então pra gente começar aqui, eu já tô aberto no meu VS Code. Eu vou clicar aqui com o botão direito, tô dentro de uma pastinha já. Vou clicar aqui, New File, index.html. Vou criar aqui também um New File, style.css. E vamos dar um New File aqui também, script.js, pra gente já deixar todos criados aqui, tá? Dentro do nosso HTML, a gente vai clicar aqui uma exclamação, tá? E ele vai dar um emmet aqui do próprio VS Code, sugerindo só pra gente criar um arquivo inicial do próprio HTML. Então a gente dá um enter aqui, vou fazer até de novo aqui pra vocês, exclamação, dá um enter aqui e ele vai criar. Então eu vou criar aqui o título, vai ser novo usuário, tracinho sujeito, programador, aqui. Então, se eu salvar aqui, agora para a gente rodar esse projeto aqui no nosso navegador, eu vou instalar aqui uma extensão, tá? Eu recomendo também, Live Server aqui. Então, essa extensão só para a gente rodar em tempo real. Então, a minha já está instalada, clica para instalar aí. E aí você pode vir aqui, ó, nos seus arquivos, vir aqui no index e botão direito, Open with Live Server. E ele vai abrir aqui, ó, no seu navegador como se fosse um servidor. Então, se eu voltar aqui no meu body e a gente colocar aqui, por exemplo, uma div, dentro da div eu quero colocar, por exemplo, um H1 teste, dá um Ctrl S para salvar, ele já atualiza aqui, ó, em tempo real. Então já aparece pra gente sem que a gente tenha que ficar dando F5 aqui. Então é bem melhor. Segunda coisa, vamos pegar uma fonte para não ficar essa fonte feia aqui. Vou procurar aqui Google Fonts, fontes aqui. E aí vou dar um espaço, vou pesquisar por Poppins. Eu gosto dela, ou Roboto também. Então a primeira opção aqui do Google Fonts, a gente pode abrir aqui. Deixa eu remover que eu tenho algumas selecionadas. Então aqui na Poppins a gente pode vir para baixo. Eu quero pegar aqui, por exemplo, a nossa regular, que é a padrão. Vou clicar no mais. Vou pegar a medium também e vou pegar a bold. Cadê a bold? Bold aqui, select também. E aí a gente pode vir aqui, ó, pegar através do link. Então copia aqui o link. Vamos voltar aqui dentro da nossa tag de head, embaixo aqui do meta, em cima do title. Vou dar um Ctrl V. Então ele vai colar aqui o import da fonte que a gente selecionou, que é a Poppins, beleza? Agora então a gente pode utilizar lá no nosso CSS. Então para a gente chamar o nosso arquivo de estilo, a gente precisa chamar o nosso link. Então para isso, a gente pode vir aqui embaixo depois dos nossos imports, ainda dentro da nossa tag de head, a gente vai trazer aqui também um link real. Abra aqui, style sheet, fecha aqui ele mesmo. E para esse cara a gente vai passar href, onde que está o caminho? Então ponto barra style.css, que é o caminho do nosso estilo. Então eu vou salvar aqui e para a gente fazer um teste já, a gente pode salvar, vir no nosso style, deixar até aqui do lado, ó, menorzinho aqui pra gente poder ir vendo aqui do lado, reduzir aqui também, perfeito. E aqui dentro, então, a gente pode configurar o reset do CSS, né? O reset do CSS, porque quando a gente começa um projeto sem passar nenhum estilo, você pode ver que a próprio H1, H2, ele tem um estilo padrão. Você tá vendo que ele tem um espaçamento, ele tem um espaçamento em cima também, e essa fonte também a gente não quer. Então a gente pode vir aqui no nosso style, aqui no nosso seletor global, no nosso asterístico, vou falar que a gente vai utilizar o box sizing border box, tá? Vamos usar margem 0, pra gente zerar a margem, padding
0 também. Você pode ver que, ó, por padrão, já zerou a margem e o padding. Font, family também. Eu vou usar a nossa Poppins. E aí, caso ele não encontre, vírgula, sans serif aqui. Então, vou salvar, vou atualizar, ó. Já pegou a nossa fonte, tá bem mais bonito agora. E depois disso, né, o nosso body, ou seja, eu quero um background aqui para ele. Hashtag 121212, que é a cor do nosso exemplo. Show de bola. Vou passar o width 100% também. Quero passar aqui um display flex. E agora vamos alinhar tudo no centro, porque aquele nosso exemplo era tudo o nosso formulário alinhado no centro. Então, Justify Content Center, para a gente alinhar ele aqui na parte horizontal no centro. E também Align Items Center também, para a gente alinhar aqui. Só que ele não pegou. Por que que ele não pegou? Porque ele não sabe o tamanho da altura da página, então ele não sabe qual lugar ficar. Então eu vou falar que a nossa altura, vou colocar aqui embaixo, a nossa mínima altura é de 100 VH. Ou seja, 100 VH é 100 view height aqui, ou seja, o tamanho do navegador aqui do usuário, do documento, tá? Então já pegou, já está centralizado o nosso teste aqui no meio. Perfeito, maravilha, a gente pode começar. Então aqui no nosso HTML, a gente pode até deixar essa div. Vamos colocar aqui uma class name container para ela, tá? Nessa div aqui, a gente pode criar mais uma div, que vai ser o header do formulário. Então eu vou trazer aqui ele como um H2 mesmo, que vai se chamar nova conta. Perfeito. Essa div eu vou dar aqui uma class, vou chamar ela aqui de header. Ou a gente pode até, em vez de div aqui, chamar de section. Pode ser uma seçãozinha dentro desse nosso formulário. Perfeito? Então já está aqui, ó, nova conta. Agora embaixo dessa section, ainda dentro do nosso container, a gente pode criar o nosso formulário, que é onde vai ter os nossos campos e inputs aqui. Então aqui dentro, a gente pode criar a famosa tag aqui de form. Dentro da tag de form, a gente vai ter cada campo. Para isso, eu vou dar aqui para ela um ID, chamá-la de form. E vou dar aqui uma class name para ela de form também, para a gente poder utilizar depois. Aqui dentro eu vou ter uma div, para a gente separar cada campo. Então, cada controle de campo. Primeira div aqui, vou dar aqui uma class name para ela. Form content, vai ser o conteúdo do formulário. E a gente pode chamar primeiro que a label. Label aqui primeiro vai ser for username. E ela vai ser, por exemplo, nome do usuário. Perfeito. E embaixo dessa label a gente vai ter, de fato, o campo para o usuário digitar. Então aqui dentro a gente vai ter o type do campo, vai ser tipo text mesmo. O ID vai ser username, para a gente conseguir filtrar depois lá no JavaScript. O placeholder, né, quando não tem nada digitado, digite o nome do usuário. 3 pontinhos aqui. Então se eu salvar, ó, já tá o carinha aqui. E agora, o que falta? Aqui embaixo eu ainda quero deixar a mensagem de erro que apareça quando o usuário preencher alguma coisa inválida. Então vou colocar aqui um textinho, uma âncora aqui. E vou chamar aqui de aqui vai a mensagem de erro. Só para a gente visualizar, beleza? Vamos estilizar só esse aqui primeiro para a gente ver? Então vamos primeiro começar aqui pelo container que a gente não fez. Então vamos no estilo, a gente pode vir aqui no nosso ponto container. Se a gente pensar no container, quem que é o container? É o container que vai englobar toda a nossa aplicação aqui. Então dentro a gente tem um header do formulário e tem de fato o formulário com os campos, tá? Então aqui a gente vai fazer o quê? A limitação do fundo, a gente vai passar qual que é o tamanho máximo. Então background color, por exemplo, eu quero que seja FA. Perfeito, ó, você pode ver que já pegou, deixa eu até diminuir, pegou já todo o fundo aqui. Eu quero dar um border radius de 14 pixels, para ficar um pouquinho arredondado. Eu quero que a margem seja 14 pixels em volta. Eu quero que a max width seja de 600 pixels, só que eu quero que ele use sempre 100% dos 600 pixels. Então quer dizer o quê? Que se ele tiver maior, ó, tá maior aqui, ele vai no máximo ter 600 pixels, que é o que a gente passou. Agora, se ele diminuir menos que isso, ele vai usar porcentagem. Ele vai usar, então, que a largura vai ser 100% do que ele conseguir. Mas, no máximo, 600 pixels. Então, se eu diminuir aqui, ó, ele vai continuar, ó, sendo responsivo. Ó. Perfeito? Ele quebra para a linha de baixo aqui, continua sendo responsivo e não fica aquela barra de rolagem aqui. Beleza? Então, maravilha. O próximo passo aqui, então, eu vou dar aqui um box shadow aqui para ele. De 0, de uns 3 pixels aqui e 5 pixels. E aí eu vou passar a cor, né? Então eu quero que seja um RGBA 000, só que eu não quero tão forte. Então eu vou dar aqui um vírgula 0.5 aqui, deixar um pouquinho aqui. O próximo passo é o nosso header, então ponto header. Quem que é o nosso header? O header aqui, então, ele é o que tem um H2, que vai ser aquele títulozinho do que é o formulário. Então, no header aqui a gente pode passar, então, um background. A gente tem um linear gradient, então, linear gradient. Aqui eu quero passar 120 DAG, vírgula, qual que é a primeira cor? Hashtag 3ACBF0, que é a cor que eu separei, que é um azul ali legal, 0%, então ele vai ficar no começo, vírgula, aqui é a outra cor, 8BB, 0FF e 100%. Opa, 100%.
Vamos salvar para a gente visualizar? Então, maravilha. 120 deg é quanto que você quer rotacionar. Se fosse, por exemplo, 90 degrau, ele ia rotacionar. Vou aumentar aqui o tamanho para a gente poder visualizar isso aqui melhor. Então, vou passar aqui que o padding dentro dele vai ser 24 pixels em todos os lados. Então, se a gente passar 90 degrau, ele vai ficar exatamente em diagonal. Se a gente passar, por exemplo, ó, 0 aqui, ele vai ficar de cima para baixo, esse nosso efeito do gradiente. Se a gente passasse 190 graus, ele vai ficar virado 190 graus, ou eu vou passar um 120, só pra gente alinhar aqui da forma que a gente quiser esse efeito aqui do gradiente, beleza? Text Align Center para centralizar o nosso texto e a color dele vai ser branca também. Então, perfeito. Agora falta aqui a parte de baixo. Só que agora a gente viu que a parte de cima desse nosso header, ele não ficou com o border radius. Eu poderia alinhar só a borda de cima, ou eu posso vir no nosso container e falar para ele ter um overflow hiding, ou seja, tudo que tiver passando desse nosso container aqui, ele vai esconder. Então, ele mantém a nossa borda aqui, ó. Agora, a gente pode voltar aqui. Falta, então, o nosso form content e cada input aqui. Então, vamos lá embaixo. Ponto form aqui primeiro. Vou dar um espaçamento de padding interno de uns 18 pixels. Ponto form traço content. A gente vai passar aqui para ele uma margem bottom de 8 pixels para ele. Padding bottom também de 18 pixels em cada elemento do form content, e a position vai ser relativa, tá? Agora a gente precisa alinhar que um seja embaixo do outro. Então eu posso vir aqui falar também para o nosso ponto form content, acessar o nosso label aqui, e o display dele vai ser inline block, e a margem bottom aqui para ele vai ser de 4 pixels aqui. Ponto form content, acessar cada input aqui, vou falar para ele ter um display block. Com isso, então, ele vai descer para a linha de baixo. E agora a gente pode falar o tamanho aqui que eu quero para ele. Eu quero, então, um width de 100%. Border radius aqui de 8 pixels. Eu quero ter também aqui padding de 8 pixels interno. Border 2 pixels. Solid DF, que é uma cor um pouquinho mais escura ali do cinza. E aí a gente já tem aqui o nosso input aqui para poder digitar. Agora falta aqui onde vai aparecer a mensagem de erro, né? Então a gente pode vir aqui embaixo. Ponto form content, acessar o nosso A, vou dar uma position para ele absoluta, vou descer ele um pouquinho, né? Então vou dar aqui um bottom de menos 8 pixels, vou descer um pouquinho mais aqui ele para baixo. Se eu desse mais aqui, ó, 82, ele ia descer lá para baixo, até escondeu, né? Vou colocar aqui, por exemplo, 20, ele desce mais. Mas menos 8, só para descer um pouquinho aqui para não ficar grudado no nosso input. Left, sempre grudado no 0. Visibility, aqui a gente vai passar hiding para ele esconder. Mas antes da gente esconder, eu vou até comentar aqui para deixar ele, para a gente mudar a cor dele primeiro e depois a gente esconde, porque ele só vai exibir quando de fato der erro. Então, vamos continuar. Ponto form content, acessar o nosso button aqui, e aqui dentro então a cor, né? Então background color 00C3FF, que é a cor que eu separei pra gente, e a color dentro de branco. Só que faltou a gente colocar o botão, né? Porque a gente só colocou um input. Então vamos lá fazer? Vou vir aqui no nosso formulário, a gente tem o nosso form content, que dentro tem o username e o input dele. Só que agora isso aqui a gente vai ter mais, né? Então olha como fica fácil aqui. A gente pode copiar essa div do form content dentro do formulário, vou colar de novo. Agora, em vez de ser username, pode ser email, por exemplo, nome. Aqui a gente vai mudar o label para email. E aqui, então, o nosso input de text, eu vou mudar o ID para email. Posso mudar o type também para email, se eu quiser. Perfeito. E aqui no placeholder, digite o seu e-mail. Maravilha. E aqui vai a mensagem de erro, a gente continua por enquanto. Então, se eu salvar, já temos aqui também. Vou copiar mais uma vez. A gente vai ter aqui, então, o próximo, que vai ser o senha. O for aqui do label, a gente precisa mudar para password. Aqui o nosso input, eu vou usar aqui o type password mesmo. O ID vai ser password. E o placeholder é digite sua senha, beleza? Maravilha. Vou copiar aqui, que falta mais um, né? Então, falta aqui agora o confirmação de senha. E aqui o nosso for, eu vou mudar aquele para password-confirmation. E o type aqui continua password. O ID aqui vai ser password confirmation também. Digite aqui sua senha novamente. Beleza? Então vamos conferir? Então a gente copiou ele aqui várias vezes. Primeiro aqui começando pelo username. Então o ID é username do label. Aqui a gente tem um input que tem o ID username. E aqui embaixo a gente tem então o for do email, a label dele, o input email também. Aqui para baixo a gente vai ter então o label da senha, que a gente colocou o for password do label. O nosso input também, a gente chamou aqui no type password e um ID password para ele. E no de baixo a gente colocou o password confirmation aqui do nosso label. E também o input dele é o mesmo ID, tá? Então, password confirmation aqui. Agora falta o botão, né? Então aqui embaixo, aqui dentro do form, button
cadastrar. E a gente pode passar aqui o type desse botão aqui. Type vai ser do tipo submit, né? Já que a gente está dentro de um formulário, eu posso usar o type submit aqui para submissão desse formulário. Então agora, vou salvar isso aqui tudo. Vamos voltar aqui no nosso estilo agora para a gente continuar. Então agora a gente tem o nosso button, que na verdade ele está dentro do ponto form. Então já tem o nosso button aqui. A gente pode passar que a width dele vai ser 100%. Border radius 14 pixels. Pad interno de 10 pixels aqui. Show de bola. Border 0 aqui, porque eu quero tirar essa borda, que eu não quero essa borda exibindo, tá? Font size aqui 16 pixels para dentro aqui. Cursor pointer para ter aquela mãozinha. E eu posso dar um espaçamento. Então margem top, vou passar aqui uns 14 pixels para desgrudar. Maravilha. Agora falta a gente arrumar as mensagens de erro, né? Então a gente pode criar uma classe aqui, .form-content.error. E dentro dela a gente vai manipular dentro do input, que eu quero mudar border-color para um vermelho. Então ff3b25. Maravilha. E também eu quero criar uma classe .form-content.error. Só que agora acessar o nosso A. E o nosso A, então, eu quero mudar a cor também. Então, color. Deixa eu pegar a mesma cor aqui, que vai ser esse vermelho aqui. Então, essas duas classes aqui a gente vai aplicar apenas quando o usuário der erro ou quando a gente quiser exibir um erro. Então, aqui dentro, o que a gente precisa fazer? Para a gente utilizar essa classe aqui, deixa eu voltar aqui para cima, vou colocar eu aqui em cima. Para a gente utilizar essa classe aqui, a gente precisa vir aqui. Então, ao invés do form content, a gente acrescenta aqui a palavra error, por exemplo. Então, aqui no exemplo, né, confirmação de senha, eu coloquei esse error na frente do form content. Se eu salvar aqui, você pode ver que agora, olha que legal, a gente já tem aqui então o nosso input aqui com a bordinha vermelha e também o texto da mensagem ficou vermelho. Então é isso que a gente quer, só que claro, isso a gente vai fazer de forma dinâmica. Então esse error aqui na frente, essa classe que a gente acabou de criar aqui, ela só vai aparecer de forma dinâmica. Quando der um erro, através do JavaScript a gente vai exibir essa classe ou tirar essa classe. Então essa classe não vai começar ativada. Então, para isso que a gente vai fazer agora, vamos voltar aqui no nosso A e eu vou passar aqui visibility hidden aqui para ele. Então vou salvar com isso, ó. Vou voltar aqui no meu HTML, vou tirar o error também, né? Porque a gente só vai colocar o error quando de fato o usuário digitar alguma coisa errado. Então se eu salvar também e eu atualizar, a gente já tem aqui todo pronto o nosso formulário, né? Nome, e-mail, senha e confirmação. Perfeito. Agora bora para o JavaScript fazer a manipulação dos eventos aqui. Então vamos lá. Vamos diminuir e vamos aqui criar o nosso script. Então aqui embaixo a gente precisa ligar com o nosso arquivo de script aqui dentro do HTML. Então para isso, antes do fechamento da tag do body, eu vou criar aqui uma tag de script. Abro e fecho ela aqui, src, e para ela eu quero passar então qual que é o caminho do arquivo, .script.js. Então se eu salvar aqui e eu vier aqui no meu script e eu der aqui um alert teste, só pra gente ver, e eu salvar, ó, já apareceu o teste aqui. Se eu atualizar de novo, ó, já apareceu o nosso teste. Então já está chamando aqui. O próximo passo que a gente precisa entender é pegar o relacionamento de cada input, para mim conseguir ter acesso ao que você digitou em cada input aqui. Beleza? Então, para isso, a gente pode vir aqui em cima, const form igual a document, estou acessando o documento. Mateus, quem que é o documento no nosso DOM? Opa, vamos lá. O documento nada mais é do que acesso a isso aqui, ó, a nossa página, tá? Então, manipulação no nosso documento, a nossa página. Document, ponto. Quem que eu quero? Eu quero o get element by ID. Então, eu quero pegar algum elemento pelo ID. Se a gente olhar no HTML, eu tenho algum ID aqui? Tenho. Eu quero primeiro pegar o elemento do nosso formulário. Então, o ID a gente chamou de form. Então, o ID form. Perfeito. Agora, a gente vai fazer isso para os demais. Então, const username igual a document.getElementById. Eu quero pegar também, ó, se a gente conferir, para o username, a gente chamou o ID para ele, ó, de username. Então, ID username. Vou duplicar aqui para ficar mais rápido, tá? O próximo vai ser o e-mail. ElementById email. Vou duplicar de novo, a gente vai ter então o password, que vai receber então o nosso elemento password. Por último, a gente vai ter aqui o confirmation, ou até password confirmation. E aqui embaixo o nosso ID dele também. Então se a gente lembrar, ó, o e-mail tem um ID e-mail, o password tem um ID password, password confirmation tem um ID aqui, ó, password-confirmation. Então vou até pegar e vou colocar aqui para não escrever errado, beleza? Então aqui a gente pegou o relacionamento, né? Pegamos a referência de cada ID. Agora o que eu quero fazer? A gente vai criar aqui um form.addEventListener. Então eu quero colocar um evento dentro do nosso formulário que tipo submit
vírgula, aqui a gente recebe o nosso evento. E como é um evento do tipo submit, a gente recebe um event, né? O evento do próprio submit. Então, on submit, eu quero prevenir o comportamento padrão para a gente não atualizar a página e não tentar enviar para nenhum lugar esse formulário. Event.preventDefault, para a gente prevenir esse comportamento padrão. E eu vou dar aqui um alert, cadastrado com sucesso. Então, se a gente salvar aqui e eu clicar aqui em cadastrar, cliquei, cadastrado com sucesso. Perfeito. Agora a gente pode começar a brincar, né? A gente pode fazer as validações. Então, o primeiro passo, eu quero fazer uma validação do nosso username, nome do usuário. Então, para isso, a gente pode vir aqui, vou criar uma function, vou chamar aqui de check input username, username, para a gente fazer as validações só do username aqui desse input. Então, aqui dentro, a gente pode pegar o valor que o usuário digitou, acessando a referência aqui ao nosso input. Então, const, vou chamar aqui de username value igual a username. Então, estou acessando a referência do input que a gente pegou lá do elemento username, ponto value. Com isso, a gente consegue pegar o que o usuário digitou. Se a gente colocar um console.log aqui para a gente fazer um teste, username value, a gente consegue ter acesso. Então, eu vou salvar, vou chamar ele para ser executado quando você clicar no botão cadastrar. Então, vou tirar esse alerta daqui, vou chamar o nosso check input username. Vamos fazer um teste? Vou salvar. Vou abrir aqui o nosso inspecionar. Vou trazer aqui o nosso console. Deixa eu até dar um F5 aqui. Isso aqui é um aviso dos campos de senha aqui. A gente não precisa se preocupar. Vou dar uma limpada. Vou digitar aqui então sujeito teste, cadastrar. E olha que legal, sujeito teste. Então já estou pegando o que o usuário digita aqui através dessa variável username value. E aqui eu quero fazer algumas validações, né? Então eu quero vir aqui. Se o username value for igual a uma string vazia, quer dizer que o usuário não digitou nada. E aí eu quero então mostrar o aviso e mostrar a mensagem de erro, né? Então a gente quer fazer isso aí. Para isso, como a gente vai se repetir aqui embaixo no e-mail, aqui embaixo na senha e na confirmação também, a gente pode criar uma função que vai ficar responsável só por exibir o erro e a mensagem que a gente quiser. Então eu posso criar fora dessa função uma outra função aqui, por exemplo, vamos chamar aqui de error input, tá? Esse error input eu quero que você me passe qual que é o elemento, então eu quero que você me passe o input, por exemplo, e eu quero que você me passe a message que você quer exibir, a mensagem que você quer exibir. E aqui dentro a gente pode pegar esses caras e trabalhar e exibir aqui. Então const form item igual a input. Só que se eu acessar dessa forma, eu vou estar acessando exatamente o input aqui. Mas eu preciso mostrar a nossa mensagem de erro, se a gente lembrar, é no nossa div e não no nosso input. Para mim ativar a nossa classe de error, eu preciso aqui no nosso form content acrescentar a classe error. Ó, se eu salvar, aí ele vai exibir aqui. Então, eu não posso acessar e colocar uma classe aqui no nosso input. Eu posso colocar uma classe nesse nosso cara que a gente passou, que é no nosso form content. E ele é o que desses elementos? O que a div é desse input aqui? Ela é um pi. Então a gente tem aqui no JavaScript também um elemento chamado ponto. Aqui estou acessando o input, mas eu quero acessar o pi dele. A gente pode acessar o parent element. Então, parent element aqui, dessa forma. Cuidado, tá? Com os minúsculos e maiúsculos, como, por exemplo, o element aqui, o E maiúsculo, tá? Então, agora, const text message igual a form item ponto query selector. Quero pegar quem? Agora eu quero pegar a nossa mensagem. Então, dentro aqui do nosso form content, eu tenho aqui esse itemzinho aqui que a gente chamou de A. Então, eu vou pegar dentro do nosso form content a referência desse item aqui para a gente colocar a mensagem aqui dentro, onde está exatamente aqui vai a mensagem. Então, eu quero pegar a referência do nosso A, que é a nossa âncora, e agora eu vou adicionar. Então, text message ponto inner text, cuidado que o T é maiúsculo, eu vou passar a message que você me mandar, beleza? Então, eu vou exibir a mensagem lá dentro. E também form item ponto class name vai receber aquela classe que a gente precisa. Então, form-content e vai receber a classe error aqui. Maravilha! Agora a gente pode usar essa função. Então aqui embaixo no nosso username value, se for igual a vazio, eu vou fazer o quê? Eu vou chamar o nosso error input, vou passar o nosso input que a gente precisa para ele. Então vou passar aqui para ele o username, que é o nosso input, vírgula, e a mensagem que você quer exibir caso caia nesse erro. Por exemplo, preencha um username. Ou username é obrigatório, a gente pode colocar também. Vamos fazer um teste? Então eu vou salvar aqui novamente. Se eu voltar e eu atualizar aqui, vou clicar no username,
Se eu digitar alguma coisa e clicar aqui para cadastrar, ele não vai mostrar nada, porque está preenchido. Agora, se eu apagar aqui e tentar cadastrar, cliquei. Olha que legal, ele já ficou aqui vermelhinho, né? Só faltou exibir a nossa mensagem. Por que que ele não exibiu? Se a gente voltar aqui no nosso style.css, a gente passou que essa mensagem ela tem um visible hidden, ou seja, ela é escondida. E quando a gente utilizar a nossa classe error aqui dentro do A, eu quero passar que agora ele vai ser o visibility visible, ou seja, ele vai ser visível na tela. Então, quando tiver a nossa classe de error, aí ele vai exibir. Se não, se ele não tiver, aí ele vai exibir como hidden, ou seja, ele vai esconder o nosso elemento aí. Então, se a gente voltar agora aqui no nosso script e eu salvar, vou atualizar aqui de novo e olha que legal, né? Não tem nada. Se eu digitar alguma coisa, clicar, perfeito, estou digitando. Se eu não digitar e eu tentar clicar em cadastrar, ele vai falar que está vermelho aqui e preencha um username. Perfeito. Agora vamos fazer os demais? Então vamos lá embaixo. Agora que a gente já viu, a gente pode reaproveitar essa função. O que mais que está faltando aqui de validação do username? Eu só quero que ele seja obrigatório. Caso o usuário não digite nada, aí eu quero exibir. Só que se o usuário digitar alguma coisa e eu clicar em cadastrar, ele ainda continua aqui. Então se você digitar alguma coisa, clicar em cadastrar, eu quero tirar essa mensagem aqui vermelha. Não faz sentido, né? Então a gente pode criar aqui um else, ou seja, querendo dizer que se não estiver vazio, beleza. Então a gente vai vir aqui, vai dar um const form item igual a username.parent element e aí eu vou acessar ele. Então form item.class name e eu vou colocar a nossa classe form-content sem aquele erro. Então, se eu salvar agora, a gente digitar alguma coisa e clicar, ele quebrou a nossa aplicação porque eu escrevi errado, né? Então, é form-content. Agora sim. Então, vou salvar novamente. Se a gente digitar alguma coisa, cliquei em cadastrar, perfeito. Se eu apagar aqui e deixar vazio e eu clicar em cadastrar, preencha um username. Se eu clicar e cadastrar aqui de novo e clicar em cadastrar, ele já sai o aviso. Maravilha! Agora, vamos fazer para o nosso e-mail, né? Então, vamos aqui. Function, check. Input email, maravilha, vamos criar aqui, const email value igual a email.value, então peguei aqui o nosso e-mail que a gente chamou e peguei o valor dele exatamente como a gente fez aqui com o nosso input. Agora a gente pode fazer as validações. If, se o email value for igual a vazio, eu quero fazer a mesma coisa, então vou dar um error input, vou passar o nosso e-mail, que é o nosso input, vírgula, eu quero passar também com a mensagem, o e-mail é obrigatório. Else, se não a gente pode dar a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Vou até copiar. Const form item igual a email.parent element e vamos dar um form item.class name igual a form content. Então, caso ele tenha preenchido alguma coisa, a gente coloca a classe normal e tira de erro. Mesma coisa que a gente fez aqui no nosso username. Só que aqui no username eu percebi que ele completou até errado. Aqui a gente precisa dar um form item.className para a gente só manipular mesmo o nome da classe. Eu só quero mudar o nome da classe para esse form content agora. Agora a gente precisa para o nosso de senha. Vamos lá. Function check input password. Vamos lá, a gente pode criar aqui um const password value igual a password.value aqui. E aí a mesma coisa, né? Então, if, primeira verificação é se ele está vazio. Então, password value for igual a uma string vazia. A gente vai dar então error input, passando o nosso password, vírgula, a senha é obrigatória. Beleza? Agora, else if, agora a gente pode fazer a comparação do tamanho, por exemplo, da senha. Se o seu password value.length for menor que 8, eu quero então falar que também não é possível. Então eu vou colocar aqui o nosso error input, passando o nosso password, mas eu vou mudar que a mensagem vai ser a senha precisa ter no mínimo 8 caracteres, beleza? Vou colocar o acento aqui, maravilha. E agora, caso não caia nenhuma dessas, então else quer dizer que ele digitou então alguma senha e é maior que 8. Então aqui nesse else a gente vai dar um const form item igual a password.parent element e eu vou manter a classe sem erro. Então form item.class name igual a form-content. Vamos testar esses dois que a gente criou? Então, para a gente vir aqui em cima no nosso check input email, vamos lá em cima, check input email e também check input password também a gente vai passar. Vamos salvar para a gente testar? Então, quando a gente clicar em cadastrar, ele vai fazer as validações tanto de username, e-mail e password. Então, vamos aqui, vou atualizar.
Então se eu digitar alguma coisa, teste@teste.com, a senha eu vou deixar em branco, cliquei e olha que legal, a senha é obrigatória. Agora se a gente digitar uma senha aqui, vou colocar 1, 2, 3 só, colocar uma senha fraca e cliquei, a senha precisa ter no mínimo 8 caracteres. Maravilha. Se a gente não digitar um e-mail e eu clicar, o e-mail é obrigatório também. Beleza? Então aqui a gente já fez 2 validações, já fizemos aqui do nosso usuário, então se eu clicar ele vai dar erro nas 3 aqui. Falta a confirmação, né? Então vamos lá embaixo e aqui no nosso abaixo aqui, posso até copiar esse cara aqui que vai ser parecido. Vamos aqui no nosso colar aqui, check input password confirmation, e aqui a gente vai primeiro pegar também o valor que você digitou na senha, porque eu preciso saber a senha para fazer a comparação, e vou pegar também const confirmation password value igual a password confirmation ponto value aqui, que é exatamente a referência que a gente pegou para acessar esse input de confirmação. Então a gente acessa esse password confirmation, que é o que eu chamei, ponto value, para a gente pegar o que você digitar lá dentro. E agora a gente pode fazer as comparações. Então vou até apagar isso aqui para a gente fazer do zero. Então if, se o seu confirmation password for igual a vazio, então uma string vazia, a gente vai dar aqui então error input, vamos chamar ela, vou passar então o seu password confirmation, a gente vai passar o nosso input, então a gente passa aqui o input para ele, que eu chamei de password confirmation. A confirmação de senha é obrigatória, beleza? Perfeito. E a gente pode dar aqui também um else if, se o confirmation password for diferente do password value, ou seja, se o confirmation password value for diferente do que você digita na senha, mesma coisa que a gente digitar aqui, 123, 123, e a sua senha eu vou digitar apenas 123. As senhas são diferentes. Então, se elas forem diferentes, eu vou chamar também o error input, passando o nosso password confirmation, que é o nosso input, vírgula, vou passar aqui então, as senhas não são iguais, beleza? Agora, se não, então else, aí posso validar. Então, const form item igual a password confirmation ponto parent element, estou acessando o nosso parente para acessar a nossa div, form item ponto class name aqui, e eu vou deixar a classe sem o erro, então form traço content aqui, mole. Agora a gente pode chamar ele para ser exibido também. Opa, então vamos lá, vou clicar aqui, vamos chamar aqui também, ó, nosso add event listener. Então se eu salvar aqui, só para a gente testar, salvei e vamos fazer os testes aqui antes da gente fazer a validação final, que já tá muito massa. Então se a gente atualizar, nome do usuário, teste@teste.com, vou digitar senha 123 e aqui vou digitar confirmação 123, 123, cliquei, olha que legal, né? A senha precisa ter no mínimo 8 e a senha não são iguais. Então 123, 123, 123, se eu clicar, agora tem 8 dígitos, só que as senhas não são iguais. Então 123, 123, 123, agora é igual, cliquei, aí ele sai o erro. Maravilha! Para a gente finalizar isso aqui, a gente precisa fazer uma validação final. Porque por enquanto a gente está mostrando os avisos, os erros, ó, se eu apagar aqui e clicar, ele mostra, só que ele continua enviando, né? Se eu colocasse aqui um alert, por exemplo, formulário enviado com sucesso, ele ia continuar enviando. Então se eu salvar e eu voltar e eu clicar aqui, por exemplo, em cadastrar, ó, formulário enviado, mesmo que ele dá todos os erros. Então eu preciso agora fazer uma validação que, caso esses erros aconteçam, se você tentar enviar e tem algum erro na tela, eu não posso deixar passar. Eu tenho que barrar o usuário. Agora, se não tiver nenhum erro, aí eu posso deixar seguir. E para isso a gente pode criar mais uma função para a gente fazer essa validação final. Então eu vou vir aqui embaixo, ó, fora do nosso check input password confirmation, function, vou chamar aqui de check form. E aqui eu vou chamar de fato aquelas validações. Então vamos lá, vou vir aqui, vou tirar daqui essas validações que a gente tinha colocado diretamente no submit, vou trazer elas aqui para baixo, dentro do nosso check form. Então ó, vou trazer elas aqui dentro, show de bola. E agora eu posso fazer uma validação. Como é que eu vou saber se tem algum erro na tela? Se a gente clicar com o botão direito e inspecionar, quando tem erro na tela, exatamente tem essa classe aqui, ó, form content error. Então, quando tem essa classe, tem algum erro na tela. Então, a gente pode fazer uma verificação. Const form items igual a form.query selector all, ou seja, eu quero pegar todos os nossos elementos que ele tiver com esse elemento, ponto form-content. Então, eu vou pegar todos que tiver essa classe form content aqui.
tá? Dentro do nosso formulário. Lembrando que a gente está acessando, ó, o form, que é apenas dentro do formulário. Então, acessando esse nosso .form content, aqui dentro dessa variável form itens, const is valid igual a, abre e fecha aqui para a gente transformar isso em um array, form items. Eu vou colocar aqui um console.log nesse is valid, só para a gente ver o que a gente está recebendo. Então, quando a gente clicar em cadastrar, eu quero chamar nada mais nada menos que esse nosso check form aqui, ó, check form aqui, antes do nosso alerta, porque ele vai decidir se vai passar para enviar o formulário ou não. Então, se a gente salvar agora, e a gente vir aqui no inspecionar, vir no console, deixa eu limpar aqui, vou clicar em cadastrar, cliquei, e olha o que ele aconteceu, né? Ele me devolveu um array aqui com 4 itens e cada array tem uma div ali dentro. Então tem a primeira div, tem a segunda div, a terceira, que é referente a cada elemento aqui, ó, tá? E aí o que eu quero fazer é verificar se dentro dela a gente tem um .form content error, porque se tiver, eu quero então barrar o usuário. Se não tiver nenhuma com error, aí eu quero deixar ele seguir, enviar o formulário, né, cadastrar o usuário. Então, vamos aqui no nosso check form. Vamos lá. E aqui no nosso items, ao invés eu posso fazer diretamente .every. O every do JavaScript ele vai verificar se toda a nossa array passa em alguma condição que a gente colocar. Então aqui dentro eu recebo uma função anônima, que eu tenho acesso a cada item, cada elemento, tá? E aqui eu vou dar um return apenas dos elementos. Então, se todos os elementos forem item.className for igual a form-content. Se todos os elementos estiver com essa classe form content, quer dizer que, ó, não tem erro. Se elas estiverem, por exemplo, form content espaço error, aí quer dizer que tem alguma que tem erro, só que eu não quero. Então eu vou fazer esse every aqui, que ele vai fazer o quê? Ele vai passar por todos os nossos elementos, vai passar no primeiro, vai verificar se está com esse form content ou se está com erro. Se não tiver com erro, ele já passa por debaixo, vai passar por debaixo até acabar. Se tiver com erro, ele já vai falhar isso aqui, porque o every ele tem que fazer toda a nossa condição. Então todos os elementos têm que bater com esse class name form content. Então, se a gente colocar aqui o console.log is valid novamente, só para a gente finalizar, vamos voltar aqui, console, vou apagar, deixa eu só salvar o código, né? Salvar o código aqui, vou apagar aqui e vamos lá atualizar. Vou vir aqui, vou clicar em cadastrar, cliquei, olha lá que legal, ele deu aqui pra gente, ó, falso. Por que não? Porque a gente tem um erro aqui exibindo. Agora, se eu colocar alguma coisa, teste@teste.com, 123 123 123 123 123, cliquei em cadastrar. Agora sim, ó, se eu der um OK, tudo está preenchido, porque eu preenchi tudo certinho, e ele devolveu true pra gente, porque de fato agora não tem nenhum erro, tá? Não tem nenhum formulário, nenhum elemento com a classe de erro. Agora, se eu apagar aqui, por exemplo, a senha, clicar em cadastrar, vou tirar aqui, olha só, já deu 2 erros, e aí ele fala que é falso. Então, a gente tem aqui um if is valid. Então, se for válido o nosso formulário, eu vou deixar seguir. Aí eu faço alguma coisa. Então, eu vou fazer aqui, por exemplo, alert cadastrado com sucesso. Com sucesso, né? Aqui a gente cadastraria o usuário, tá? Então, vou salvar. Agora a gente pode vir aqui no nosso check form, onde a gente chama ele aqui. Vou tirar esse alerta que não existe mais. E maravilha. Então, qual que é o fluxo que a gente está fazendo aqui para a gente finalizar com chave de ouro? Quando a gente clica em cadastrar, ele chama esse evento de submit. Esse evento aqui, ele vai chamar, então, esse nosso check form. Esse check form nada mais é do que ele vai vir aqui embaixo e verificar um de cada vez. Então, ele verifica o username, verifica o e-mail, verifica o password e verifica também o nosso password confirmation. E se algum tiver erro, cada verificação pode colocar o erro ou tirar esse erro também, se não tiver. E ele passa para a linha de baixo. Ele vem aqui, pega cada elemento e verifica. Olha, seus elementos aqui, todos eles estão com a classe form content ou tem algum que está com erro? Se todos estiver com a form content, ele verifica que está válido e, né, cadastraria o usuário. Agora, se tiver alguma com a form content error, ele vai falhar aqui e aí ele não vai entrar dentro do if. A gente poderia colocar até um alerta aqui, ó, else, por exemplo, alert, preencha todos os campos corretamente. Mas claro, é só para mostrar para vocês. Esse else não precisa porque os erros já vai estar mostrando na tela. Então, se eu salvar, ó, cliquei, preencha todos os campos corretamente e vai mostrar os erros, tá? Agora, se eu digitar correto, vou digitar corretamente aqui, cadastrado com sucesso,
e pronto, sai os erros da tela, tá? Então eu vou até tirar esse else aqui, porque não precisa exibir, né? Caso não seja válido, se o usuário digitar alguma coisa errada e clicar em cadastrar, ele já vai mostrar aqui todo o nosso aviso de erro. Então ficou muito legal o projeto, e para você que chegou até aqui, até o final, eu vou fazer um plus a mais aqui antes da gente finalizar esse vídeo, que pensa comigo, né? Vamos voltar, vou atualizar. Se eu clicar em cadastrar aqui, ele deu erro aqui, mas vamos supor que eu estou digitando, então digitei aqui o sujeito, ó, digitei um nome. Eu queria, quando eu digitasse, ele saísse esse erro aqui, ó, porque se eu digitar e continuar fora, ele vai ficar com erro até que eu clique em cadastrar para ele verificar, ó. Cliquei, aí aqui não tem mais erro, aí os de baixo ainda tem. Só que eu queria que, por exemplo, no e-mail, se eu digitar um e-mail, algum e-mail correto aqui, beleza, esse é meu e-mail, cliquei fora. Quando eu clicasse fora, eu queria que, pô, já tem um e-mail, já tá certo, eu queria tirar esse aviso. Como é que a gente pode fazer isso? Vamos fazer então para a gente finalizar, para você que chegou até o final. Então vamos lá. Para fazer isso, ó, a gente pode voltar aqui, olha que bacana. Vou minimizar aqui minha câmera. A gente pode vir aqui em cima mesmo, ó. Embaixo aqui do nosso Add Event Listener, eu posso criar também um evento de quando você tirar o foco de cada input. Então, por exemplo, vamos fazer aqui para o nosso e-mail e username. Então, email.addEventListener. Qual que é o tipo do evento? O evento é blur. Blur é quando você está no foco aqui, tira o foco. Ó, cliquei fora, eu tirei o foco do input. Então, quando der blur, vírgula, abra aqui o nosso evento. Eu quero então colocar, por exemplo, um check email input, tá? Ou seja, a gente vai fazer o check novamente. Se você está aqui, digitou alguma coisa, clicou fora, ele vai fazer esse check novamente, e não só quando você clicar em cadastrar. E eu também posso fazer também pelo username.addEventListener no tipo blur, vírgula, abra aqui. Quero também chamar o check input username, tá? Vamos fazer agora para a gente testar? Então vou salvar, cliquei aqui. Se eu clicar aqui nele e eu digitar alguma coisa e eu clicar fora, continua funcionando, beleza. Agora o e-mail faltou, né? Então vou clicar no e-mail teste@teste.com e eu clicar fora, ó, cliquei fora, você pode ver que ele saiu o erro agora, e não só quando eu clicar. Por quê? Porque a gente criou um Event Listener do tipo blur, ou seja, quando eu estou com foco, eu estou com um tipo de foco. Quando eu clicar fora, ele chama esse nosso Event Listener. Então, quando eu clicar fora, ele vai fazer o check novamente para verificar se está tudo certo. Então, ele verifica. Se ainda estiver errado, ó, se eu estou aqui, pagar agora, e eu clicar fora, ele vai falar, olha, o e-mail é obrigatório. Então, muito legal. Então, além de quando a gente digitar, @teste.com, clicar fora, ele faz a validação, quanto também, se eu não digitar, eu posso clicar em cadastrar, ele vai também fazer a validação de quando a gente enviar o formulário. Então, ficou muito legal, um formulário que parecia simples, né? Mas a gente foi agregando bastante coisa, então ficou bem bacana. Eu vou deixar o código para vocês completo aqui desse nosso projeto, do jeito que ficou aqui na descrição do vídeo também. Então, se você gostou do vídeo, não esquece, ó, deixa o seu gostei e comenta aqui embaixo qual que é o próximo vídeo que você quer ver aqui no canal. Comenta aí. Até o próximo vídeo e até mais.